Reto com a Cris Bortoncello. Nós vamos falar sobre se reconhecer. Vai ser um papo direto ao ponto sobre o autoconhecimento. E eu quero muito trazer essa reflexão importante sobre a importância da gente se conhecer e o quanto isso faz muita diferença na vida da gente para evitar transtornos mentais, para que a gente possa também, ao nos reconhecer, ajudar as outras pessoas a se reconhecer também. Boa tarde, Dé, que linda, minha colega amada. Oi, Dani. Ó, colegas psis entrando aí também, gente. Que maravilha. O Papo Reto, ele é uma live que traz coisas de uma forma leve, direto ao ponto, sem julgamento, sem crítica, que é bem o jeito que eu trabalho, assim, nos meus atendimentos clínicos, que é o jeito que eu lido com os meus amigos, que é o jeito que eu sou. A Cris é assim, direto ao ponto, sem frescura, sem bobagem, mas com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado, porque todos nós temos questões emocionais muito importantes e eu quero poder aproveitar de todo o conhecimento dos estudos que eu tenho para poder dividir um pouquinho com vocês e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que não se conhece, que não se percebe, que acaba se perdendo por aí, né, em situações, em comportamentos de boicote, manda um aviãozinho ali à direita para que as pessoas possam assistir essa live. Ela vai ficar gravada, mas é sempre muito melhor quando as pessoas participam junto com a gente. Eu quero perguntas daqui, eu quero dicas, eu quero poder contar com a participação de vocês. Eu vou falar sobre o meu sonho, que é o de poder expandir informação da área da psicologia para toda e qualquer pessoa ter acesso a essa informação e isso de alguma forma fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu preciso muito da ajuda de vocês para replicar isso. Eu tenho pedido pro pessoal de marketing, o Gili tá aqui, que é o meu marketing, tá me assistindo hoje, né? Para que ele salve esse material depois no canal do YouTube. Eu tenho um canal que eu comecei a movimentar agora. Essa live vai ficar salva no Instagram por 24 horas e depois ela vai pro meu canal do YouTube para aquelas pessoas que não têm Instagram e que usam outras redes sociais terem a possibilidade de poder assistir esse material e replicar isso para outras pessoas, principalmente que não têm acesso à informação. Então, meu desejo maior é que essa live ela vá lá pro outro canto do país e que aquelas pessoas que estão passando por situações muito difíceis possam ter uma partezinha pequena que seja da escuta do que eu vou trazer hoje e que elas possam dar uma virada de chave e fazer a diferença na vida delas. Vamos lá. Boa noite. Oi, Isa, Vitor, quanta gente linda, Patrícia, Sônia. Gente, quanta gente linda entrando, que maravilha, sejam todos bem-vindos, eu tô muito feliz. E eu quero dizer o seguinte, eu trouxe o tema, então, né, quem é você? Um papo reto sobre autoconhecimento. E aí eu disse, quer saber, vou botar no Google o que é autoconhecimento. Aí vem um texto enorme, mas eu vou ler a primeira frase para vocês. É o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar agora. Oi, Stephanie! A Stephanie, uma amiga querida. Que bom tu tá aqui. Eu conheci numa viagem que a gente fez. Muito legal. Foi uma amizade que a gente se conheceu viajando e que a gente segue com essa amizade. Eles vêm pra cá pro sul, nós vamos pra lá. E isso também tem a ver com autoconhecimento, com se permitir conhecer pessoas, fazer amizade, estar disposto a construir relações, construir pontes, coisas positivas para a vida da gente. Mas eu quero voltar lá atrás, né? Como eu disse na primeira live, nós todos temos uma história. Nós nascemos de um pai e nós nascemos de uma mãe. Nem sempre a gente tem a oportunidade de conviver a nossa infância com esse pai ou com essa mãe, às vezes só com um, às vezes só com outro, às vezes com nenhum desses dois, às vezes a gente vai ficar aí
à mercê de ser adotado, ou a gente vai parar uma vida inteira numa instituição. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Todos nós temos uma história. Deixa eu ver o que o Vitor colocou aqui. Vitor Torres, querido psiquiatra maravilhoso, amado do time de consultoria que a gente participa. O nome do canal do YouTube, Gili, eu não sei. Vitor, mas o Gili tá aqui, se ele tá participando da live, ele vai se virar agora e vai jogar aí essa resposta para ti, porque eu não sou uma pessoa tecnológica, eu quero ser mais tecnológica, mas aceito as minhas limitações ao mesmo tempo. E hoje a gente vai falar também sobre essas limitações. Oi, Johnny! Boa noite! A Johnny me pegou semana passada, assim, ó, no pulo do gato. Cheguei da academia de malha, de ginástica, ela tava numa live, a pessoa que ia entrar não conseguiu entrar, ela disse, Cristo, entra na live. Entrei de última hora, escabelada, porque eu sou assim, eu não sou diferente fora, né, tô aqui nas redes sociais com vocês, mas eu não sou nada diferente na minha casa e com as pessoas que eu convivo. Eu sou brincalhona, eu falo bobagem e eu quero muito poder dividir isso com vocês para que vocês possam ter também leveza na vida de vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, mais gente entrou. Vamos seguir o assunto e vocês vão me chamando aqui à medida que eu for enxergando, que a pessoa tá sem óculos, né, para ficar mais bonita aqui no Instagram para vocês. A gente vai conversando. Bom, eu gosto de explicar assim, tá? E depois ao final dessa live eu vou trazer o tema da próxima live que tem um link com essa de hoje, que é o seguinte: a gente foi criado por um pai, por uma mãe, por uma avó, por um tio ou dentro de uma instituição. E lá, quando a gente é bem pequenininho, a gente precisaria receber coisas muito importantes. Em toda a nossa infância e a nossa adolescência, a gente precisaria receber coisas muito importantes dos nossos cuidadores, independente de quem são. E aí eu quero conversar com vocês, eu não vou me aprofundar, mas, porque isso pode dar outros temas de live, mas eu quero dar um aparato completo sobre a formação de estrutura de personalidade, porque quando a gente entende a nossa personalidade, a gente começa a se dar conta de determinados funcionamentos que a gente tem, que dependendo da interação com o ambiente que a gente vive, se torna mais fácil ou se torna mais difícil. E eu quero que a trajetória de vocês seja a mais fácil possível daqui pra frente, tá? Então, eu gosto de pensar em termos evolutivos. Quando a gente é um bebezinho bem pequenininho ali, dos 0 aos 2 anos mais ou menos, tá? Vou dar uma ideia, que são lá as nossas construções da nossa fase do apego. Tem crianças que vão ter um apego mais seguro, outros com apego mais inseguro, um apego ansioso, um apego evitativo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas lá, nessa época, né, que a gente tá recebendo esse carinho, esse cuidado, é muito importante que os nossos cuidadores possam observar quais são as nossas necessidades emocionais. Então aquele cuidador tem que estar atento se aquele choro da criança foi um choro que precisa de alimento, se é um choro relacionado à fralda que tá cocô ou xixi, se é um choro de dor, se é um choro de sono e por aí vai. Nem sempre os cuidadores conseguem fazer essa leitura de forma precisa. Então as crianças, elas podem ter aí lacunas emocionais importantes e essas lacunas podem estar relacionadas à vida adulta depois. Então é importante olhar para isso. Deixa eu dizer uma outra coisa. Eu, em nenhum momento, eu trabalho muito com orientação parental também, eu trabalho com casais, enfim. Mas eu, em nenhum momento, vou trazer aqui um lugar de julgamento ou de culpa para esses pais. Pelo menos a maioria deles, não digo todos, porque a gente sabe que tem alguns pais que realmente têm muito comprometimento emocional e muita dificuldade, mas a grande maioria tenta fazer o seu melhor.
para aquele filho, muitos programaram aquele filho, muitos queriam muito fazer dar certo, mas é uma tarefa muito difícil. E à medida que esses pais vão aí aprendendo esse balanço, né, da maternagem, de lidar com esse bebê, isso pode ser uma tarefa mais fácil ou mais difícil. Então, lá no primeiro momento, dos 0 aos 2 anos, a família, os cuidadores estão construindo com essa criança os vínculos. Essa relação de vínculo, da criança se sentir amada, protegida, cuidada, amparada. E à medida que essa criança vai chorando, né, e os pais vão observando, e quando eu falo pais aqui, gente, é vício de linguagem, tá? Eu estou sempre me referindo a cuidadores, porque cada um de nós tem a sua história. Então vocês me desculpem se eu ficar no vício de linguagem de puxar para pais o tempo todo, mas pode ser só a mãe, pode ser só o pai, pode ser o cuidador. Nessa fase é importante que a gente possa passar para a criança segurança, estabilidade, cuidado, aceitação daquela criança que eles receberam em casa, que pode não ser aquela criança que os pais projetaram dentro da sua cabeça, porque os filhos são uma caixinha de surpresa. E por que eu tô falando isso? Porque dentro disso existem várias questões importantes. É importante os cuidadores exercerem práticas parentais efetivas para que essa criança possa se tornar um adulto de valor, um adulto que vai saber se gerenciar financeiramente, um adulto que vai conseguir estabelecer boas relações emocionais com outras pessoas, um adulto que saiba lidar com os limites e saiba dar limites importantes, que tem a ver com dizer os nãos, que tem tantas pessoas aqui que estão assistindo que devem ter dificuldade de lidar com os limites, né? Ou com dizer os nãos também. Então são várias coisas que estão embutidas aí nesse processo da personalidade e nesse processo parental de cuidados básicos que todos nós deveríamos receber. Eu me coloco aqui como mãe também, além de profissional, e sei que acertei muito, mas errei também. Porque os pais são falhos e sempre serão. As pessoas não têm como ter uma bola de cristal e adivinhar exatamente quais são as necessidades emocionais de cada criança. E para isso, eu vou convidar vocês para se observar. Eu sei que talvez algumas coisas que eu vou trazer aqui, vocês possam se sentir mais mobilizados, porque à medida que eu vou falando, talvez vocês pensem, puxa vida, eu não recebi isso, minha mãe não fez tal coisa, meu tio não fez tal coisa, a babá me fez aquela coisa aquela vez. E assim, às vezes, a gente vai adquirindo alguns traumas importantes. Mas eu quero que vocês possam tentar deixar isso de lado, deixar o julgamento, deixar a crítica e tentar ficar com essa percepção de quem vocês se transformaram a partir da vivência que vocês tiveram com seus pais ou cuidadores, tá? Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Enfim, então vamos pensar lá. Os cuidadores têm que dar os cuidados básicos de cuidado, proteção, aceitação, amor. A criança tem que se sentir amada e protegida. Se ela não recebeu essas coisas, ela pode ter falhas importantes desta ordem. Depois disso, os cuidadores precisam ajudar a criança a desenvolver autonomia. Porque é através da autonomia que a criança vai estabelecer competências importantes, vai ter um senso de identidade sobre o que ela representa naquela família, no grupo de amigos e no mundo como um todo. O que significa isso? Que quando os pais ficam nesse movimento de não fazer nada e negligenciar essa criança, ela vai ficar lá mais escanteada e talvez ela tenha uma sensação de mais abandono e ela pode se desorganizar com isso e no futuro estabelecer relações com outras pessoas que estão relacionadas a essa dificuldade de apego mal resolvida, né? Do apego mais inseguro, mais ansioso, mais evitativo, porque ela não teve esse amparo necessário.
Questões importantes, né, que a prática parental precisa trazer. A gente precisa entender o que é esperado para cada faixa etária e, a partir de cada faixa etária, poder ajudar aquela criança a desenvolver. Então, por exemplo, uma criança de 2 aninhos de idade, ela tem possibilidades. Ela pode correr, ela caminha, ela levanta, ela senta, ela alcança alguma coisa. Os cuidadores podem pedir, olha, me alcança tal coisa, faz tal coisa. A criança tá ali interagindo e com esse senso de pertencimento, que é muito importante. À medida que essa criança vai crescendo, tem coisas importantes de aquisições que ela precisa receber, como, por exemplo, tomar banho sozinha, limpar o seu próprio bumbum, alcançar coisas para os pais, colocar a mesa, pequenas tarefas que vão mostrando para a criança que ela consegue dar conta de si, tá? Mais detalhes sobre isso vai ser na live da semana que vem, tá? Mas, o que eu quero dizer? Quando uma criança pequena não recebeu esse direcionamento para pensar no desenvolvimento da autonomia, ela tem uma chance maior de ter a sensação de que ela é um fracasso, de que ela é burra, de que ela não é capaz, de que ela não vai conseguir dar conta. E isso ela leva para a vida adulta. Deixa eu ver aqui a Mari, linda, indicação da Fabiola. Eu amo a Fabiola. Olha, Mari, deixa eu te dizer, essa é a segunda live que eu faço, viu? Então tu tá chegando aí no início. Espero que tu possa estar com a gente aí toda a semana. Tô muito feliz. A Fabiola é uma colega querida do Rio de Janeiro, que faz lives todas as segundas-feiras. Lives dela são maravilhosas. Sempre que eu posso, eu tô lá. Porque ela tem um jeito muito parecido comigo, de ser direto ao ponto, de falar sem frescura. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Estar junto aí, pensando juntos, como seres humanos, quais são as melhores práticas que a gente pode fazer na vida para se melhorar como pessoa. Uma outra coisa que é importante, que os pais ou cuidadores precisam ajudar as crianças a desenvolver, é a liberdade de expressão. A criança tem que se sentir segura para dizer exatamente como ela se sente. Sem ter que engolir o choro, sem ter que se sentir criticada, sem ficar com vergonha de falar com os seus cuidadores sobre algo que lhe incomoda. E isso dá um desenvolvimento de habilidades para que na vida adulta ela possa saber resolver um problema lá na frente, porque afinal de contas ela foi criada entendendo que há essa leveza, há essa leveza para se expressar e ela leva para a vida adulta. Então essa experiência de infância, na hora de fazer amigos, na hora de interagir, na hora de falar com o chefe, entre outras coisas, tá? Após isso, eu tô aqui trazendo um resumo do resumo, tá, gente? Após isso, os cuidadores precisam desenvolver na criança o senso de espontaneidade, né? Que tem a ver com lazer, com relaxamento. Nem todos os cuidadores sabem brincar, porque também não tiveram pais que brincaram. E aí as coisas vão se perdendo no meio do caminho. Eu tenho visto assim uma quantidade de pais preocupados em ocupar as agendas dos filhos com muitas coisas, né? Estudos, escolas com muita superprodução. E o lazer, que é uma coisa tão importante que a gente vê quando os pacientes são adultos e trazem no consultório. Olha, Cris, eu me lembro quando eu era pequena, a minha mãe brincava de bolinha de gude comigo. Eu pulava corda, minha mãe levava na praça, o meu pai fazia pipa comigo. Essas memórias emocionais, dessas coisas boas que estão relacionadas ao olhar dos cuidadores com essa criança, não tem preço. Não custa 1 centavo, é possível todos nós desenvolvermos. Mas por causa da história emocional de cada um, às vezes a gente tende a se perder. Eu vou trazer, muitas vezes eu vou ser repetitiva aqui sobre muitas coisas, porque essas coisas vão e vêm constantemente nos consultórios de psicologia e de psiquiatria.
das dores emocionais dos pacientes adultos, principalmente, tá? Aí os pais conseguiram propiciar ou não esse relaxamento, o lazer, a pessoa parar um tempo, aprender a lidar com o tédio, que é um outro tema importante pra gente falar, que as crianças hoje em dia não estão conseguindo lidar com o tédio. Eu tô falando de criança, mas eu vou chegar no adulto já, tá, gente? Os cuidadores precisam desenvolver nessa criança o senso de limites realistas. Quando essa criança não tem limites realistas, ela pode se tornar um narcisista, por exemplo. Porque ela acha que o mundo todo mundo sempre fez pra mim, então na vida adulta eu vou dar um soco na mesa, eu vou dar um grito e todo mundo tem que correr pra me atender. Então é lá, quando a gente é pequeno, que os cuidadores têm que dar o direcionamento do que pode e o que não pode, do certo e do errado. Porque quando se faz demais pela criança, a gente coloca a criança naquele lugar de pedestal. Os meus filhos são a coisa mais importante que eu tenho na vida. Eu sou apaixonada e sou grata pelos filhos que eu tenho muito orgulho dos meus filhos, mas isso não significa que eu vou fazer todas as vontades deles. Porque quando eu faço todas as vontades, eu tô dizendo pra eles que o mundo vai ceder pra eles. E o mundo não vai. Vai ter rompimentos nos relacionamentos, vão ter amizades que vão se desfazer, o chefe vai dizer que não. E como é que esse adulto vai lidar com isso se ele não experimentou lidar com as suas frustrações na infância? Então, tudo isso que eu trouxe até agora, que são ali as necessidades emocionais básicas que foram ou não foram satisfeitas na infância, são muito importantes. Boa noite, Cláudia Torres. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. O que é importante também é uma continha, eu digo que é uma continha matemática, gente, porque isso por si só não basta. Para os cuidadores entenderem essa formação da personalidade, tem que observar que existem outros aspectos que são intrínsecos no ser humano, como, por exemplo, o temperamento. Nós todos, quem tá aqui agora, eu quero aproveitar, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou ler para vocês os tipos de temperamento que tem. E eu quero que vocês se observem e se quiserem comentar aqui, ótimo, melhor ainda, tá? Para que vocês possam se reconhecer. Nós estamos aqui fazendo uma live, um momento, papo reto sobre autoconhecimento. E pra gente ter o autoconhecimento, a gente tem que reconhecer que tipo de temperamento que a gente tem. Então vamos lá, são mais de um, tá, gente? Então, a gente pode ser ansioso, ou a gente pode ser calmo, a gente pode ser sensível, ou a gente pode ser invulnerável, tá? A gente pode ser passivo, a gente pode ser agressivo, a gente pode ser tímido, ou a gente pode ser extrovertido, a gente pode ser obsessivo, ou a gente pode ser distraído, a gente pode ser distímico. O distímico é aquela coisa meio deprê, meio ranço, mutley, sabe? Nunca tá bom. Ou a gente pode ser super otimista. A gente pode ser lábio, né? Que é aquela pessoa muito, muito reativa para as coisas. Ou a gente pode ser uma pessoa não reativa. Então eu vou dividir com vocês, já que eu tô aqui me expondo, quem sou eu. Eu acho que eu me conheço 80%, 90% talvez. Tô sempre fazendo essa caminhada para tentar me observar, porque quanto mais eu me observo, mais eu me conheço e mais eu entendo quais são as minhas reações dependendo do ambiente onde eu tô. Então, eu, Cristiane, eu não me considero nem ansiosa, nem calma. Eu acho que eu sou um caminho do meio aí, tá? Porque eu sou bem agitada, mas eu não tenho essa pegada ansiosa que vai para uma coisa mais catastrófica. Oi, Adri, que bom te ver aqui. Com relação à sensibilidade e à invulnerabilidade, eu acho que eu aprendi, eu acho que nuclear,
em termos de estrutura interna, eu me considero uma pessoa sensível e isso me faz uma profissional melhor, mas eu desenvolvi, em função do ambiente que eu fui criada, uma forma de me mostrar mais invulnerável. Em que sentido? Eu seguro as coisas em situações difíceis porque eu sinto que eu tenho que ser operacional e ser resolutiva e depois eu vou chorar num cantinho. Então, eu, Cristiane, tenho dificuldade de, muitas vezes, demonstrar as minhas emoções quando eu estou em situação de vulnerabilidade. Eu consigo ser mais efetiva ao acolher o outro do que acolher as minhas próprias dores. Olha que revelação, hein, gente? Tem o passivo e tem o agressivo. Eu acho aqui também que eu fico muitas vezes nesse modo mais passivo e agressivo. Eu vou intercalando entre uma coisa e outra. Eu vou fazer uma live no futuro sobre comunicação e a gente vai trazer muito essas coisas, tá? Pra gente trocar. Porque, em geral, eu sou passiva. Mas quando algumas coisas que me cutucam lá nas minhas questões emocionais, eu acho que eu deixo sair de dentro de mim essa fera e eu fico a mulher furiosa, tá? E aí eu busco estratégias internas pra conseguir acalmar um pouco esse meu lado, tá? As pessoas em geral, a não ser os meus filhos e meu marido, eles acham que eu sou muito brava, muito furiosa. Mas as pessoas em geral acham que não. O que significa que se eu consigo, em vários ambientes, trazer uma postura, um jeito de ser, uma lida de alguém mais autocentrado, significa que eu tenho esse recurso interno bem trabalhado dentro de mim. Só que em casa, né, a gente se solta um pouco mais e acaba muitas vezes perdendo a linha. Então, abafa o caso, mas isso faz parte da vida e a gente também vai observar essas coisas e tentar mudar. Olhando para a questão de ser tímido ou sociável, internamente eu sou tímida, mas eu desenvolvi a extroversão. Eu faço filmagem, eu faço foto, eu digo para as pessoas o quanto elas são importantes para mim, mas eu trabalhei muito dentro de mim isso. Eu fiz um curso, teve uma época que eu trabalhei com marketing há muitos anos atrás, né? Não vou abafar o caso, porque esse ano eu faço 50. Então, há muitos anos atrás eu fiz um curso de desenvoltura e desinibição e isso me ajudou mais a me soltar. E eu sou muito grata por ter feito esse curso e ter me proposto a muitas coisas, porque isso eu acho que me torna uma terapeuta cada vez melhor. Tem o obsessivo e tem o distraído. Eu sou mais obsessiva, eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas organizadas, eu me organizo melhor emocionalmente quando as coisas estão organizadas, quando o ambiente está organizado. Existe o distímico, que é esse lado mais deprê, e existe o otimista, e eu digo que eu tive a sorte de nascer com um temperamento mais otimista. Então eu sou uma otimista, uma sonhadora, eu quero assim chegar no outro lado do país com essas informações, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho muita vontade, muito desejo, muita energia de querer fazer as coisas dar certo. E no meu jeito de ser, eu sempre digo assim, o não eu já tenho, então eu vou lutar até o final para conseguir o sim. E eu acho que muito deste meu funcionamento tem a ver com esse temperamento do otimismo, tá? E tem o lábio e o não reativo. Eu acho que, de novo, aqui eu fico no caminho do meio, porque eu tendo a não ser reativa, eu tendo a ser uma pessoa mais serena, mas se toca em pontos que são nevrálgicos para mim, eu posso ter uma explosão. Então, eu fico aí nesse caminho do meio. Que outras características são importantes para a gente pensar na personalidade? Então, os nossos cuidadores precisam nos ensinar o caráter, os valores que são adquiridos com os nossos professores, com os nossos amigos, com os nossos cuidadores, enfim, com todas as pessoas nas quais a gente se relaciona. Então, se, por exemplo, a criança tá lá no supermercado e ela pegou uma balinha e o adulto tá lá vendo aquilo e não faz nada,
ele perde uma janela de possibilidade importante de ajudar essa criança a exercer essa experiência de aprender a lidar com a sua frustração, de entender que tem momento para as coisas, de perceber que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, de aprender a lidar com as consequências, porque às vezes a gente precisa, mesmo que doendo internamente, mostrar para essa criança, não de um jeito grosso, não de um jeito tosco, não sendo rígido, né? Mas é um aprendizado sobre, olha, quando a gente faz uma coisa tem consequência. Então, a gente vai voltar no mercado, a gente vai até o gerente, a gente leva a criança, a gente diz, olha só, ele pegou uma balinha, eu acho que foi sem intenção, etc e tal. O gerente vai falar, olha, não pode pegar balinha, tem isso, tem isso. Às vezes é mais fácil a gente se fingir de cego e fazer de conta que não viu. Só que a criança tem um aprendizado errôneo com isso, que tem a ver com o que a gente chama de reforço negativo. Os cuidadores acabam reforçando de uma forma negativa o comportamento da criança de pegar a balinha. Então, percebam que aqui eu estou trazendo um exemplo só, que é uma balinha, uma simples balinha que foi pega no supermercado. Mas que isso pode ter um impacto importante quando a pessoa for furar a fila, quando a pessoa for andar na contramão, quando a pessoa tentar se beneficiar de algo que ela não teria direito, e por aí vai. Não vou falar de assalto, não vou falar de outras coisas, mas tudo isso tem a base na estrutura do caráter, que é lá, no início da formação da personalidade. E aí eu ouvi várias pessoas falando o seguinte, personalidade se forma até os 5 anos de idade. A personalidade, depois que chega na adolescência, não tem o que fazer. Ou depois que chegou na vida adulta, não tem o que fazer. E muitos pacientes desenvolvem transtornos de personalidade. E esses transtornos de personalidade são modos de funcionar, tô aqui trazendo de um jeito bem tosco, tá, gente? Mas para ficar mais claro, são jeitos de funcionar a partir do seu temperamento e da forma que essa criança interagiu com o ambiente, que foram reforçados de forma negativa. Então, se conhecer através da nossa personalidade faz muita diferença. Então, voltando lá só para os tipos de temperamento, só para vocês entenderem o seguinte, se a gente tem uma criança, tá, dentro de uma casa, e essa criança, ela é mais tímida, ela tem uma tendência maior a não falar as coisas para as pessoas. E aí os cuidadores muitas vezes não conseguem acessar essa criança porque é mais difícil, não se dão conta que a criança não está falando porque é tímida, a criança vai enchendo o potinho de medos, de dúvidas, de vergonha, enfim, de tantas coisas, e chega um dia que explode, né? O mesmo acontece com a raiva, o mesmo acontece, né? A gente pega bebezinhos bem pequenos que dormem a noite toda, e a gente pega bebezinhos que passam a noite inteira chorando. O manejo dos pais vai ser diferente porque aquela criança é diferente. E aí fica muito difícil eles conseguirem compreender o que é certo e o que é errado. Mas Cris, por que tu tá falando tudo isso? Tá? Vai direto ao ponto e fala pra nós o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento tem a ver com a gente saber quem somos nós. Quando eu sei, por exemplo, que eu tenho um temperamento mais voltado para irritação, para o descontrole ou para a falta de disciplina, eu preciso colocar dentro de mim aquilo que eu não recebi, aquilo que eu não tinha, aquilo que os meus cuidadores não conseguiram enxergar, que eram as minhas necessidades emocionais, que a partir disso vai fazer toda a diferença na minha vida. Mas somando tudo isso que eu falei, gente, tem também a interação de todos esses componentes importantes com as experiências de vida. Porque nós podemos ter diversas experiências de vida né, ao longo da nossa trajetória, até chegar onde a gente está hoje como adultos. E muitos passaram por situações diversas e traumáticas. E aí mistura tudo isso do nosso temperamento, do manejo dos nossos pais e também da interação do ambiente, e fica muito complicado, às vezes, dar conta. E a gente acaba desenvolvendo transtornos mentais importantes.
Deixa eu dar boa noite aí pra Dai, Ale, Rafa. Oi, filhão, tu tá me assistindo? Esse menino tá matando aula, gente. Era pra ele estar na aula. Eu te entreguei. Ó, Marcelo, querido. Marcelo, proprietário do salão, Marcelo Mas, que show de bola. Que bom te ver aqui. Oi, Tatiane. Gente, então, o que é importante a gente não se perder? Que a gente precisa se reconhecer, porque às vezes a gente passa uma vida inteira reclamando dos pais que a gente teve, reclamando da vida que a gente teve, reclamando das dificuldades que a gente teve, e ficar só olhando para esse passado que tá lá, machucou, doeu, mas tá lá atrás, não nos ajuda a nos impulsionar para ir para frente. Tá? Eu vou trazer mais adiante uma live falando sobre como tentar ressignificar as nossas dores emocionais, porque eu acho que é muito importante, valoroso, a gente tentar encontrar um lugar que a gente possa dar uma virada de chave e seguir, mesmo nas situações mais traumáticas e mais doídas pra gente, tá? Mas a gente também precisa entender que, assim como os nossos cuidadores, a gente também tem limitações importantes. E ao olhar para isso, a gente consegue ou suprir essas necessidades e ir em direção a coisas mais valiosas para nós, ou a gente verificar quais são as escolhas que a gente tem feito, como é que essas coisas têm acontecido. Bom, eu anotei alguns pontos importantes aqui que eu não quero deixar de dizer para vocês, que além da gente fazer esse reconhecimento sobre a nossa personalidade, a gente precisa também aprender a se tocar. O que eu quero dizer com isso? Se eu fui uma criança que não recebia abraço, que não recebi carinho, que os meus cuidadores não foram continentes emocionalmente, eu posso dar carinho para minha criança, eu posso acolher a minha dor, eu posso, com todo o aprendizado que eu vou adquirindo ao longo da minha vida, tentar de alguma forma dar o suporte emocional para mim mesmo, para tentar de alguma forma seguir em busca daquilo que eu acho que é importante. Para que eu possa ir para esse lugar, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu uso com os pacientes, é uma lista de valores, tá? Que essa lista de valores, ela faz parte de um fichário, né, do treino de habilidades para regulação emocional, que é da terapia comportamental dialética da Marsha Linehan, que eu, assim, sou apaixonada, entre outras abordagens que eu trabalho, mas que essa lista, ao preencher essa lista, e tudo que eu peço que os pacientes façam, eu faço em mim primeiro, eu gosto de experimentar. Ah, pessoal da Six, ai, que bom ter vocês aqui. Ao preencher essa lista, várias fichas foram caindo para mim sobre quais eram os valores importantes. Então, assim, é uma lista enorme com muitos valores. Esses valores, eles vão, assim, relacionados à fé, relacionados a ter poder, relacionados a ter tempo para si, a lidar com relacionamentos ou não. Eu tenho colocado, não sei dizer agora, gente, que eu sou péssima, na quarta ou na quinta-feira, cada semana eu tenho colocado já, há muitas semanas atrás eu venho colocando, cada semana eu boto um desses valores, para que as pessoas possam pensar e refletir um pouco sobre isso. E quando a gente preenche essa lista de valores, que são muitos, a gente pode preencher tudo. A lista de valores de uma pessoa não será igual a outra lista, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas ao preencher é como se a gente tivesse, puxa vida, isso é uma coisa importante pra mim, puxa vida, isso é uma coisa importante pra mim. E depois, ao preencher tudo isso, eu peço que o paciente escolha no máximo 2 desses valores, tentando elencar assim o mais importante, porque esse tem a ver com o que grita mais para aquela pessoa naquele momento de vida que ela tá. E a partir disso, a gente vai criando estratégias importantes. O que pra mim foi importante ao preencher isso? Eu me dei conta que eu tava trabalhando demais, que eu tava cansada. A família... Tem 2 coisas que pra mim são muito importantes na vida.
o trabalho e a família. Mas, elencando um e outro, a família vem em primeiro lugar. Os meus filhos, o meu marido, são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. Porém, o trabalho era tão importante, tão valoroso, eu fui criada nessa base, com pais muito trabalhadores, então isso era uma coisa de muito valor pra mim. Que chegou uma época da minha vida que uma coisa estava batendo na outra, porque o trabalho era muito bom e eu não parava de trabalhar, e eu trabalhava demais. E quando eu trabalhava demais, eu deixava a balança da família cair um pouco. Ao preencher essa lista de valores, eu me dei conta desse descompasso e eu tive que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Colocar limites em mim mesma e determinar como a minha vida seria daquele momento em diante. Para isso, eu precisei dizer muitos nãos. Foram nãos doídos, foram nãos sofridos. Eu, na época, eu viajava muito para fora do estado para dar aula de pós-graduação. Eu sou professora de pós-graduação. Eu já ia na sexta-feira para o aeroporto, eu ia dar aula, eu adorava dar aula, eu adoro dar aula, ainda dou, né? Mas eu ia para fora do estado dar aula e eu chegava lá e ao mesmo tempo que era prazeroso estar lá e eu queria dar a melhor aula do mundo, eu sofria por dentro por estar longe da minha família, que é um outro valor importante. E aí eu dava minha aula e eu voltava correndo para pegar o último voo para chegar aqui e poder passar pelo menos o domingo com a minha família. Então, os nãos foram acontecendo, foi um processo gradativo e foi muito importante porque isso tem a ver com autocuidado, com a gente saber conhecer quais são as necessidades emocionais básicas que a gente tem e o quanto isso pode contribuir de forma positiva ou negativa para a vida da gente. No meu caso, foi de uma forma muito positiva, agora eu tenho evitado viajar para fora do estado. Até vou para um congresso daqui a 15 dias, mas assim, foi uma coisa pensada, escolhida, usei a minha mente sábia, né? Em geral, eu fazia no impulso, as pessoas me convidavam, eu ficava tão grata pelo convite que eu aceitava e deu. E depois eu ficava ali, me chicoteando, ai, por que tu vai? Olha só, vai deixar tua família. Não porque alguém me cobrasse que eu não podia ir, mas porque eu mesma me cobrava, porque estar com a família era um valor importante. Boa noite, Laura, que saudade! Oi, Cláudia! Oi, Wagner! Sejam bem-vindos, Sérgio! Sejam todos bem-vindos. Enfim, as primeiras vezes, os primeiros nãos foram os mais difíceis que eu dei. E a partir do momento que esses nãos foram acontecendo, eu comecei a sentir uma sensação de liberdade. E isso me deu suporte para conseguir dizer outros nãos importantes. Eu vejo muitos pacientes com dificuldade de dizer não, pelo medo da rejeição, pelo medo de ser abandonado, pelo medo das pessoas não gostarem mais deles ou das pessoas criticarem. A gente tá aí numa era de muito cancelamento. Eu também tive esse medo. Eu tive esse medo das pessoas não me darem mais oportunidade de fazer nada, porque afinal de contas, a Cris está escolhendo. Mas eu estava escolhendo uma coisa valiosa para mim, que é a família. E se eu não escolhesse uma coisa valiosa, eu não estava me priorizando. E aí entra aquela premissa da máscara. Se tu tá no avião e acontece alguma coisa e a máscara tem que ser colocada, a gente coloca a máscara primeiro na gente, para que a gente possa respirar e dar suporte para as outras pessoas. Eu levei muito tempo para me dar conta que ao trabalhar demais, eu ultrapassava os meus limites pessoais. Às vezes eu atendia até tarde, eu estava cansada. E depois eu fiquei me perguntando que qualidade de serviço, de atendimento eu estava dando para os meus clientes. Eu sabia que eu estava dando o meu melhor, mas será que era o meu melhor mesmo? Quantos de nós, às vezes, vamos levando a vida aos trancos e barrancos e quando a gente viu, a gente fez, mas a gente poderia ter feito melhor se a gente soubesse reconhecer quem somos nós, de onde é que a gente veio, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, quais são as coisas que são valorosas para nós, de que forma a gente pode construir uma vida mais saudável emocionalmente, financeiramente.
Porque dependendo das escolhas que a gente faz, a gente vai ladeira abaixo. Se a gente toma decisões baseadas na impulsividade, por exemplo, a chance disso dar um problema é muito maior. Então, uma outra coisa que eu utilizei muito, que eu quero dividir com vocês, eu vou falar sobre isso em algum momento, é sobre o quanto o mindfulness ajudou na minha vida como ser humano, como profissional, né? E o mindfulness, a gente não tem uma tradução, mas tem a ver com estar atento, estar aqui agora, vivendo o momento presente, mesmo que seja um momento de dor, mesmo que seja um momento de dificuldade, porque na vida a gente vai passar por muitas situações difíceis e a gente precisa encontrar estratégias para conseguir lidar com essas dores, sem colocar mais dores uma em cima da outra, porque isso nos leva para um lugar de infelicidade. A gente veio pro mundo para ser feliz, a gente tem só essa vida, eu tenho só essa vida. Quero aproveitar essa vida o máximo que eu puder, quero ficar velhinha, ir nas baladas. Pra quem não sabe, eu adoro dançar. A música é uma coisa, das minhas vivências de infância. Meu avô, meu pai, meus tios construíam instrumentos musicais, todos tocam, eu não toco, gente, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim pra melhorar. Eu amo dançar, eu amo música, qualquer tipo de música, eu gosto de cantar, e a música, ela me ajuda na regulação emocional. Todos nós temos coisas que a gente pode utilizar para ajudar, para auxiliar na nossa regulação emocional. Às vezes a gente não utiliza porque a gente não sabe, porque a gente não se dá conta, porque a gente não identificou lá atrás quais eram as vivências boas que a gente tinha, o que a gente fazia. Olhar lá para trás também tem a ver com a gente se lembrar de quando a gente era criança, o que era prazeroso pra gente fazer. Porque às vezes, ao escolher uma profissão, se a gente escolhe uma profissão de algo que é valoroso e prazeroso para nós, não financeiramente, que a gente se sentia hábil e capaz lá na nossa primeira infância e adolescência, a gente trabalha com prazer, a gente trabalha com vontade. A gente não vai ter burnout porque a gente tá ali fazendo o que gosta. Obviamente, tem dias que a gente não quer trabalhar, isso é do ser humano, tem dias que a gente tá cansado. Mas a gente vai aí, mesmo cansado, não, mas é um serviço que eu gosto. Então, isso passa a ser uma coisa prazerosa. Então, isso é muito importante. Ao se reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas necessidades, reconhecer o nosso jeitão. Porque se eu sou uma pessoa mais irritadiça, será que eu não fico implicando demais com as pessoas? Será que realmente as pessoas estão pegando no meu pé? Ou sou eu que fico ali, às vezes na teimosia ou na irritação, achando que tudo que eles me dizem é ruim? Pelo meu temperamento, pela minha personalidade. E aí a gente bota um pouquinho o pé no freio e através do mindfulness a gente aprende a observar as coisas sem julgamento. Ao observar e aprender a descrever o que nós estamos observando, ou ao checar, né, numa comunicação com o outro, o que ele está nos dizendo, de que forma, para ver se a gente está entendendo direito, ou se a gente está interpretando de um jeito errado, a gente diminui bastante as dificuldades que vêm para frente. Então a gente precisa sempre estar nesse balanço de estar vivendo atentamente naquele momento e conseguindo tomar decisões mais assertivas, respeitando os nossos limites, observando os nossos valores, verificando quais são as nossas emoções, necessidades emocionais básicas, que às vezes a gente até vai verificar, vai saber, vai solicitar para o outro, mas o outro não consegue nos dar. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eu falo isso quando as pessoas perguntam sobre relacionamento, sobre casamento. Eu faço a minha parte para o meu relacionamento dar certo. Mas eu não tenho responsabilidade pela parte do outro. E eu vou sentir muito se as coisas não acontecerem do jeito que eu gostaria. Eu vou sentar na calçada, vou chorar, mas eu vou bola pra frente, porque eu não tenho o poder de mudar os outros.
As pessoas precisam entender que precisam mudar e a partir dessa necessidade de mudança que elas vão conseguir dar as viradas de chave. Então, a gente precisa sair desse lugar, às vezes, de achar que porque a gente, sei lá, é mais ligado do que o outro, é mais organizado do que o outro, a gente é mais capaz ou a gente é melhor, porque as outras pessoas também têm as suas questões. E aí a gente vai conversando e vai chegando nesse jogo, né, sobre o nosso reconhecimento das nossas emoções e das nossas necessidades e das necessidades do outro. Então, é uma construção importante que os outros nem sempre vão dividir tudo com a gente da sua própria história. A gente não vai saber a parte inteira do outro e ao não saber a parte inteira, a gente às vezes não tem como ajudar. Então essa busca sobre o nosso reconhecimento das nossas necessidades, ela é super importante. Eu não sei, assim, se vocês têm o hábito de se olhar. Eu tenho uma irmã, quando ela era pequena, ela ficava na frente do espelho e ela fazia muitas caretas. Caretas de várias formas. Eu não fazia porque eu me achava feia. Então eu não queria fazer careta, porque eu achava que eu já era feia e aí eu ia fazer caretas e eu ia ficar mais feia ainda. E as caretas dela eram lindíssimas, eu adorava as caretas dela. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente não se olha mais. Tem muitas pessoas, e eu não tô aqui fazendo uma crítica sobre a relação, a questão da beleza ou a questão de harmonização facial, não é nada disso. É sobre se olhar por inteiro. Como é que a gente é por dentro? Como é que a gente é por fora? Que coisas que eu não gosto daquilo que eu olho por fora? E se eu não gosto, quais são as estratégias que eu estou utilizando para modificar o que eu não gosto? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira na queixa pela queixa. Sabe como é que é? Reclamando, ai, porque eu tô gorda, ai, porque isso é difícil, isso é fácil. É difícil. Mudar é muito difícil. Sair da nossa zona de conforto nos causa dor. E aí a gente precisa mudar estratégias o tempo todo para encontrar algo que nos dê um link. E aí eu vou dividir, nosso tempo tá voando, meu Deus. Eu vou dividir com vocês uma coisa importante, que tem a ver com o autoconhecimento. Eu sei, como pessoa e como profissional, que o exercício físico é uma coisa muito importante para minha saúde, para a liberação de substâncias dentro do meu corpo, para eu ter um corpo melhor, para eu me sentir mais saudável e por aí vai. Mas eu não gosto de exercício físico. Por muitos anos, eu era atleta quando era criança, tá? Jogava vôlei, handebol, etc e tal. E era capitã dos times, enfim, eu adorava. Em algum momento isso se perdeu entre a minha adolescência e a minha vida adulta. Isso se perdeu e eu passei a odiar exercício físico. Então o que eu fazia? Eu me matriculava na academia e não ia. Pagava o ano inteiro e não ia. Ou eu dizia assim, hoje eu tô cansada, hoje eu tô com dor, hoje eu tenho que fazer aquela janta. Tu não tem feito janta pras crianças. Cada dia eu tinha um pensamento que confirmava dentro de mim os motivos que eu me agarrava neles para não fazer exercício físico. Até que um dia eu disse pra mim mesma, Cris, chega, acabou. Tu não tem querer. Tu sabe que o exercício físico é um valor importante pra ti. Isso é uma coisa que há horas tu fica agarrada nas desculpas e a partir de agora tu não tem querer, tu vai. Então o que eu tenho feito? O pensamento de, não, hoje tu não vai, tu tá cansada. Ontem tu dormiu 4 horas de sono, tu tá com privação de sono. Não é bom fazer exercício físico com privação de sono. Eu pego esse pensamento e não quero saber, vou fazer. Cris, hoje de tarde tu não comeu um lanche, tu tinha que ter comido um lanche, por isso. Como é que tu vai pra academia sem ter lanchado? Bota o pensamento pro lado. Eu vou de qualquer maneira. Querendo, não querendo, tendo vontade, não tendo vontade. Na maioria das vezes eu não tenho vontade, mas eu vou. E quando eu saio da academia, nem que eu não faça todo o tempo, eu posso estar assim, gripada. Se eu não tiver assim, morrendo, me arrastando, eu vou. E mesmo que eu não faça todo o tempo, o fato de eu ter conseguido ir até lá e ter feito o exercício, mesmo que incompleto, eu saio de lá tipo, que legal, eu consegui. E para tudo na vida que a gente quiser mudar, a gente precisa fazer enfrentamentos.
enfrentamentos. Se você está se sentindo cansada das mesmas, da vida tá girando sempre no mesmo lugar, observe, pare, exercite a observação. O que é que eu tô fazendo de errado? Qual é o lugar onde que eu quero chegar e quais são os caminhos, quais são as estradas que eu tô pegando? E comecem a partir de agora desenvolver estratégias importantes para mudar o curso da tua vida. Todos nós somos capazes. Isso não tem a ver com pobreza, isso não tem a ver com nada, gente. Isso tem a ver com a gente reconhecer quem somos nós e não deixarmos mais os nossos pensamentos de boicote nos dominar. O pessoal lá do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, eles têm lá um lema que é mais ou menos assim, tá? Só por hoje, né? Mais um dia, só por hoje. Então, a gente precisa, naquilo que é importante, que a gente quer, que é um valor que a gente quer mudar, a gente dizer, não, só por hoje eu vou fazer exercício físico. E amanhã, só por hoje, eu vou fazer exercício físico. E não deixa de fazer exercício físico, porque lá na frente eu vou gostar do que eu vou ver. Uma mulher mais saudável, uma mulher mais feliz. Porque é isso que a gente busca na vida, não é mesmo? Que a gente possa incorporar coisas novas pra gente e mudar o curso, a trajetória da nossa vida. E isso é o que eu mais desejo pra vocês. E eu quero que vocês saiam com essa reflexão. E antes de dizer isso, eu vou pedir o seguinte. Eu gostaria muito que vocês pudessem me mandar no direct quais são os temas que vocês gostariam de que eu falasse, que eu trouxesse pra vocês, de um jeito bem direto ao ponto mesmo, para que a gente possa trocar aqui informações. Eu vi que entrou um monte de gente linda aí depois, que eu me perdi aqui no meu discurso, e aí eu não vi, mas eu tô muito feliz com a participação de todos. E a reflexão que eu quero trazer pra vocês é, se vocês já pararam pra avaliar, eu queria que vocês escrevessem aí em qualquer lugar, um papelzinho no cantinho, ou até escrevesse aqui na live, claro que isso, né, mesmo salvando a live, às vezes ela não fica, mas esse escrito, né, o que te faz sentir bem? Qual é a coisa que se tu fizesse, tu diria, isso me faz tão bem? E se isso te faz tão bem, o que precisa acontecer para vocês darem uma virada de chave a partir de hoje, para começar a ir caminhar em direção desse lugar, disso que faz tão bem para vocês. E ao mesmo tempo, eu também quero que vocês pensem o que fazem mal a vocês. Quais são as coisas que incomodam, quais são as coisas que fazem mal e quais são as estratégias que vocês estão utilizando para dar essa virada de chave e mudar a trajetória. A caneta está na mão de vocês. Depende do que vocês assinarem, vocês vão em direção a uma vida mais valorosa. E dependendo do que vocês escreverem no curso da vida de vocês, vocês podem declinar. Então, ninguém vai pegar a caneta da mão de vocês e fazer a história de vocês mudar. Então, observem-se mais, aprendam a reconhecer quais são as coisas importantes para vocês e tentem criar estratégias efetivas para mudar a vida de vocês, porque a vida de vocês está nas mãos de vocês. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês, nós já estamos com o tempo assim, estourando. Eu quero muito trazer temas importantes e o tema da próxima live, gente, que eu pensei, talvez eu mude, tá? Acho que não, vai ser superproteção ou negligência, qual o melhor deles? Quero trazer isso, vai ser assim a partir do olhar sobre a superproteção ou a negligência, vocês vão entender muita coisa. Por que muitas pessoas se sentem fracassadas? Por que muitas vezes não conseguem prosperar na vida adulta? Então eu quero poder trazer um pouco essa caminhada. Eu tô trazendo os temas na live pensando assim na parte de desenvolvimento, pra gente se conhecer mais e a partir disso a gente vai entrar em outros temas mais profundos pra gente conseguir pensar mais qualidade de vida e ir mais à frente. Me mandem lá no direct, por favor, dicas, né? Oi, Marcinha, agora que eu te vi aqui. Oi, Mari, que bom que tu gostou. Pra mudar é só começar, só querer. É isso, Ana. A Isa disse que adorou. Vai ficar salva 24 horas. Depois eu vou pedir pra salvar
no meu canal do YouTube, que eu quero muito que as pessoas possam... se tiver uma palavra ou algo, uma frase que eu diga que isso faça diferença, eu já vou estar super feliz. Filha, te amo, a minha filhota é a minha inspiração, vai ficar salva. É estudante, que bom, Mari, que bom, seja bem-vinda. Vai ficar salvo no meu canal do YouTube, lá eu tenho uma palestra sobre saúde mental, lá tem a live da semana passada, tem outros materiais que eu quero dividir com vocês lá também. Eu quero muito... Pode ser o meu lado otimista, mas eu tenho muito desejo de poder fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente quem não tem acesso à informação, tá? Eu conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês. Me printem, me marquem no Instagram, manda aviãozinho pros colegas, para as pessoas que vocês acham que precisam escutar um pouco disso que eu trouxe hoje. Me tragam críticas, gente, eu não tenho problema de feedback. Podem me dizer, Cris, não gostei de tal coisa, fiquei chateada com isso. Podem trazer. Todos os comentários são muito importantes, eu vou acolher todos os comentários com muito carinho e cuidado e tentando trazer temas novos para vocês toda semana. Um beijo muito grande para vocês, até a semana que vem!